Economia agora. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. E foi divulgada hoje a arrecadação federal do mês passado. Quem analisa esses dois assuntos para a gente é o nosso comentarista, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Boa noite, tudo bem. Boa noite. Vou começar aqui pela arrecadação. Ela ficou em 156 bilhões de reais no mês passado. É a maior arrecadação aí da série histórica, que começou em 1995. O que explica essa alta? Bom, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que ano passado foi um ano atípico, em função da pandemia, então a atividade econômica estava muito em baixa. Então, em função disso, foi possível que essa arrecadação aumentasse em torno de 45%, já que no mesmo período do ano passado ela estava em torno de 142 bilhões, quase 143 bilhões de reais, então foi um aumento de 45%. O outro ponto importante é que até o período de janeiro a abril alcançou o valor de 602 bilhões, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente pode ver que foi um aumento expressivo e também significa, a gente pode interpretar também, que é uma retomada da atividade econômica. Então, isso, a gente está vendo claramente outros sinais, né? Aumento do número de pessoas contratadas, aumento das exportações, então todas elas convergem no mesmo sentido que a gente está no meio de uma retomada econômica. Queria falar também, professor, com você, com uma medida provisória, né, que abre caminho, como a gente falou há pouco, para a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é responsável hoje pela geração de 30% de energia aqui do país, mas tem exceções aí na medida provisória, né? Nem tudo deve ser privatizado, né? Exatamente. Se passar depois pelo Senado, claro. Exatamente. Primeiro passou na Câmara, foi aprovado na Câmara, agora precisa ir para o Senado. Mas o ponto interessante que a gente pode mencionar é que você acaba tendo que, necessariamente, por lei, ter que fazer uma cisão. Então, não é toda a Eletrobras será privatizada. Por exemplo, ela tem ativos nucleares e próprio Itaipu também, que não podem ser privatizados por questões constitucionais, inclusive. Então, elas não farão parte, se criarão uma empresa à parte para isso. E aí, então, a Eletrobras, que são as demais usinas hidrelétricas, aí não tem nenhum problema, né? E aí vai ser feita uma oferta de ações, de modo que o mercado vai poder comprar as ações progressivamente e o governo deixa de ser automaticamente o principal acionista, algo um pouco semelhante, grosso modo, ao que foi feito com a BR Distribuidora, em que você permitiu que o setor privado ultrapassasse o número de ações do que o setor público. Agora, tem um ponto interessante, Paulo, que pouca gente parou para perceber. Nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara, ele tem um mecanismo muito semelhante ao da privatização da Vale do Rio Doce. Ele prevê a criação da famosa Golden Share, que seria uma ação dourada, né, traduzindo, né, grosseiramente, né, que permite que o governo, mesmo perdendo a maioria das ações da empresa, continue opinando em questões consideradas como estratégicas. Então, mesmo privatizando, o governo continua sendo um interlocutor, como é até hoje, um interlocutor importante, como é até hoje da própria Vale do Rio Doce, que virou essa grande potência, mas o governo tem assento lá e pode opinar nas decisões estratégicas da empresa. Como é na Embraer também, né? Exatamente. Foi mais ou menos o mesmo modelo que foi adotado no Brasil, em geral foi em torno dos anos 90, né? E foram os mesmos grupos também, muitos grupos que assessoraram a privatização eram semelhantes. Então, quase todos eles adotaram esse mecanismo, que na verdade vem do Reino Unido. Quando o Reino Unido privatizou as grandes empresas lá, eles adotaram esse esquema do Golden Share, esse mecanismo, e o Brasil manteve, porque algumas empresas que deram consultoria, como por exemplo o Banco Rothschild, ou Rothschild, se preferir, ele também assessorou no Brasil. Então, eles trouxeram o modelo britânico para o Brasil. Professor, obrigado e até amanhã. Eu agradeço, até amanhã.